Tudo bem, minha gente? Vamos começar. Eu quero passar para vocês, né? Nós vamos fazer a nossa aula de hoje. Lamentavelmente, por causa do falecimento de uma pessoa próxima, não uma pessoa que faleceu seja próxima a mim, mas os familiares, né? Os alunos do outro irmão do falecido, né? É nosso amigo pessoal, a maioria dos familiares, primos, enfim. Pessoa de 44 anos que faleceu vítima de um ataque cardíaco. Né? Então, é uma pessoa jovem, magra, atleta, enfim, é uma coisa que me explicava para nós homens, mas tem toda a resposta quando você acredita que existe alguma coisa que está além do mundo, que está acima de nós e que dá o tempo e a certeza do que nós estamos fazendo aqui, né? Então, é lamentável, estou muito chateado com isso, mas a gente não pode abandonar aquilo que a gente se propôs com vocês, pelo compromisso que nós temos com vocês. E é por essa razão que a gente está gravando essa aula. Queríamos estar ao vivo com vocês, mas em virtude dessa circunstância, eu estou gravando antes de me dirigir lá ao local onde está sendo sepultado o nosso amigo Fabiano Perrelli. Deus o tenha e que sirva de lição para todos nós, né? Que o mundo e a vida é um sopro, a gente está aqui de passagem, não vale a pena certas coisas, né? E que a gente necessariamente aprenda de antemão a viver, né? Viver em harmonia com os demais, viver em harmonia com o mundo, viver em harmonia com os nossos pais, né? Principalmente com os nossos pais, as pessoas próximas, dar valor a essas coisas que são tão importantes que a gente só dá valor quando perde. Então vale a pena a gente pensar nisso, né? Então me perdoem pela extensão desse início, mas a gente como educador tem a missão de tentar passar para vocês também isso, né? O mundo real que também nos acomete, né? Então vamos começar, né? Eu conversei com vocês 2 minutos e meio só dessas discussões. Nós vamos dar continuidade ao estudo do direito internacional privado. A gente vai trabalhar hoje, já tínhamos dado início à questão dos contratos internacionais, falamos um pouco sobre a definição e a concepção desse comércio internacional, muito bacana, né? Vocês receberam material, a definição do que é navio, a definição de quem é afretador, a definição de quem é proprietário do navio, as responsabilidades que tem o afretador. E hoje vamos trabalhar uma primeira parte. Não, nosso tema hoje comércio marítimo. A gente dá uma pausa para a responsabilidade civil. Depois, quando voltar, nós vamos trabalhar as incoterms, né, que são os termos internacionais para esse negócio. O comércio marítimo, os contratos marítimos, eles são divididos em algumas etapas. Etapas essas que geram necessariamente o tempo do contrato e a responsabilidade, principalmente do afretador. Geralmente é ele que cuida do navio para poder obter vantagem sublocando a terceiro. Nós temos alguns tipos de contratação previstos na legislação internacional. Um contrato por viagem, um contrato por período, um contrato por casco nu, esse é o mais comum de todos, um contrato por tonelagem e um contrato efetivamente para transporte. Esse último, eu vou começar por ele, que é um contrato que não é tão comum aqui no Brasil, mas muito comum na Europa, que é o contrato em que o navio ele transporta veículos de um local a outro. Aqui seria feito por balsas, principalmente balsas lá naquela região ali de Sergipe com Penedo, né? Ali na Barra de São Miguel, quando existia, na Barra de Santo Antônio. Mas, assim, nesses casos não, são navios mesmos, chamados navios Haha, navios gigantescos, né? Que fazem o transporte não só de carro, como de caminhão, de transporte de carga e assim sucessivamente. Esse é um tipo de contrato que aqui no Brasil dificilmente a gente encontra. Então, eu estou só dando essa situação para a gente deixar também ficarmos à parte. Também o contrato de transporte por tonelagem, ele é um contrato bem específico. Não é um contrato feito para o comércio em geral. Por
Porque geralmente esse tipo de contrato ele é para transporte de produtos de grande porte, como petróleo cru, como minério de ferro. Então é toda uma especificidade de contratação que não refoge à regra geral, porém elas têm algumas regras específicas para esse transporte. Então o seguro é um seguro específico, a questão da rota, uma rota que não pode passar por mar bravio e assim sucessivamente, né? Esse tipo de transporte ele obriga ao transportador, no caso ao afretador, a dizer qual é o volume da carga. Porque esse volume da carga ele vai ter que ser compatível com o navio que faz o transporte. E aí, nesse caso, além de dizer o tempo o peso da carga para poder designar o navio, é necessário que nesse tempo, nesse peso, se estabeleça também o período em que a carga vai chegar. Por quê? Porque essa carga não pode ficar à deriva ao mar, porque geralmente essas cargas têm uma força perecível muito grande e um poder de contaminação e poluição também muito forte. Então você imagine, por exemplo, que um navio desse, nós reclamamos às vezes de aparição de petróleo cru na orla brasileira, né? Que às vezes decorre de uma lavagem do navio. Você imagine que o cara está lavando o navio, o petróleo, que ele faz uma poluição. Você imagine, por exemplo, petróleo ser jorrado ao mar, e como já aconteceu várias vezes, né? Ele tem um poder de contaminação muito forte, é um poder de poluição também muito forte e devastador, ok? Ele polui não só a poluição, mas também a matança da fauna e da flora marinha, principalmente da animais que vivem e sobrevivem desse ambiente. Nós temos um tipo de contrato chamado contrato off-garment. Esse contrato, chamado na linguagem do direito marítimo, é o COA, COA, que é o contrato vou repetir, affragment, ou seja, é um contrato feito para o elemento do objeto dessa relação é justamente esse tipo de disposição, esse tipo de objetos que são feitos por cargas como petróleo nu e assim vai, ok? Repetir, é um contrato específico, é um tipo de transporte específico, vai seguir a linha desse contrato que nós vamos ver, o VCP, que é Voyage Change, Voyage Change Party, que é o voyagem que é para fazer o transporte para situações específicas. Nós vamos trabalhar sobre isso daqui a pouco. Mas, a rigor, os transportes marítimos eles são realizados sobre alguns tipos de contratação. Em regra geral, essa contratação é feita pelo afretador. Então, o fretador, geralmente é o proprietário do navio, ele cede esse transporte ao afretador. Esse afretador, como vocês viram na aula passada e no material, é ele que tem o condão de preparar o navio para essa exportação, para esse comércio. Então, ele necessariamente passa a ter o dever de fazer esse tipo de transporte e escolher o tipo de contrato que ele vai fazer, ok? Geralmente, o contrato mais comum, como eu disse, ele é um contrato em que esse terceiro, né, esse proprietário, cede ao afretador o poder de fruição. Aí vamos para um conceito que é bem do direito civil. Está lá no artigo 1228, em relação ao proprietário. Então, lembrados aqui, o proprietário ele tem 4 elementos que compõem a sua propriedade plena. Ele pode usar, ele pode fruir, que é o fazer dinheiro, ele pode dispor, que é negociar, trocar, e ele pode reivindicar. Nesse caso, quando o fretador cede para o afretador, ele está abrindo mão do direito dele de fruir. Ou seja, ele pode receber um valor para essa locação, ok? E esse afretador pode obter dinheiro com esse tipo de sublocação que lhe é peculiar. Então, eu alugo o navio do Kellison e dessa locação eu faço uma sublocação para o Giovanni, para que o Giovanni possa importar
carros para a loja de carro. Tudo bem? Você perceba que nós vamos ter uma fruição tanto do proprietário como também do afretador. Isso não é nada de anormal, ok? Só que tem um detalhe. Todos esses contratos internacionais, especialmente os de importação, eles são obrigados a ter a definição da forma como a pessoa escolhe a contratação, a modalidade da contratação. Ela tem que ser feita antes para poder estabelecer o termo para poder fazer esse negócio. Então, nós vamos ter duas situações bem pitorescas aqui que a gente vai falar mais à frente. Na primeira, eu vou ter uma guia para fazer uma espécie de contratação, é uma guia que nós temos que preencher antes da mercadoria ser desembaraçada no navio, esse é o primeiro ponto, e nós vamos ter a contratação de um seguro. A depender de que tipo de contrato eu venha realizar, o seguro vai ser compatível com aquele tipo de contratação. Claro, se eu estou contratando o navio para um tempo maior de utilização, o seguro obviamente tende a ser mais caro. Se eu estou criando um seguro em que eu divido essa responsabilidade com mais pessoas, esse seguro tende a ser mais barato. Então isso vai depender muito de que espécie de contratação nós estejamos a fazer. O primeiro contrato que a gente vai trabalhar com vocês é um contrato chamado de afretamento por viagem. Afretamento por viagem. Nesse contrato, o afretador vai dizer a rota que esse navio vai estabelecer para poder gerar essa contratação. Então, em tese, essa rota vai começar do local em que a carga sai e ela vai terminar aonde essa carga vai chegar. Tudo bem? Então, em regra, é isso. O afretador ele faz o contrato. Nesse contrato, ele vai dizer de onde vai sair a carga e aonde a carga vai chegar. Ou seja, existe uma ligação direta para essa contratação. É claro que como essa contratação não exige outros portos para poder dividir os custos, é claro que esse tipo de contratação é um pouco mais custoso e, obviamente, o seguro desse contrato passa a ser um pouco maior. Nesse período, entre o porto a porto, a gestão náutica desse navio fica sob responsabilidade do afretador. Então, o afretador tem duas saídas. Ou contratar um seguro para caso haja responsabilidade, ele incutir ao seguro a possibilidade dessa reparação, ou senão, ele assumir o risco dessa contratação que está sendo realizada. O nome desse contrato, quando você ver, vai ver isso na próxima aula, geralmente ele vem com siglas. Então a gente fala no nosso português o contrato por afretamento, mas na verdade ele recebe no direito internacional uma nomenclatura chamada Voyage Charter Party. Voyage Charter Party, ou seja, uma viagem por partida. Nesse caso ele vem com a sigla VCP, V-C de casa, P de pato, VCP, ok? Nessa perspectiva, o contrato permite um tipo de seguro específico, que nós vamos ver em aulas futuras. Eu creio que mais uma ou duas aulas a gente trata desse tema com vocês. O segundo contrato é o contrato por afretamento por período. Veja aqui, o afretador ele não vai afretar o navio, ele não vai locar o navio para uma viagem apenas, de porto a porto. Ele vai pegar um período para utilizar o navio. Geralmente esse é o contrato também muito bem sedimentado no comércio marítimo, porque geralmente nesse tempo o cidadão paga um valor para o fretador e utiliza, por exemplo, durante 3 anos. Todo o lucro que ele obtiver dessa relação passa a ser seu. Então ele faz os tipos de contratação que ele bem entender, porque em relação a ele e o locatário, nesse caso o proprietário, ele vai ter o direito de usar esse contrato como bem entender. Esse contrato também tem outra faceta. Por quê? Porque nesse caso, perceba, como eu estou cedendo essa propriedade, essa posse para o afretador, e o afretador vai usar por um tempo determinado, você percebe que nessa relação ele vai estabelecer a possibilidade também de subcontratação. Então eu contrato com a Emily para poder usar o navio dela para passar 3 anos. Eu faço o contrato com a Eloá para poder usar esse navio
locar, para levar a mercadoria do Brasil até a China no período de 3 meses. Então você perceba que aqui o afretador ele pode fazer um contrato como esse, ou ele pode fazer um contrato em que as partes vão ser utilizadas de porto a porto. Então, olha, o seu material vai chegar no Brasil, mas antes eu vou passar pela Bahamas, eu vou passar pela África, o seu material vai chegar em tal tempo, tudo bem? Você vai dizer, nesse caso, a forma como a contratação é feita com o terceiro difere muito da forma como ela é contratada ao fretador. Ao fretador, essa gestão náutica, ela vai ter a possibilidade de ser vinculada também ao fretador. Por que a gestão náutica vai ficar vinculada? Porque o fretador ele vai estabelecer condições para que o afretador possa utilizar desse objeto. Por exemplo, não usar o navio nos mares em que há piratas, por exemplo, como é o caso da África. Isso pode ser imposto por contrato, tá bom? Então é um contrato bem bacana, é um contrato bem comum de acontecer nesse tipo de relação. Outro tipo de contrato bem comum nessas relações de comércio internacional é o afretamento a casco nu. Então veja, no afretamento a casco nu, o afretador ele cede a possibilidade da utilização dessa embarcação sem nenhum tipo de acessório. Então perceba que o proprietário do navio, ele permite que o afretador receba o navio e o amolde do jeito que bem entender. Então, de repente, eu loquei o navio, e acontece isso muito com os cruzeiros, né? Aqueles cruzeiros que você anda, muitos desses navios não são propriedade das empresas que exploram. Então, o que faz o afretador? O afretador ele faz uma locação, né? Ele faz uma contratação para usar aquele bem, e aquele navio vem sem absolutamente nada. Cabe ao afretador toda a gestão náutica. É ele que coloca a embarcação, é ele que coloca os tripulantes, é ele que amolda o navio e assim sucessivamente. Isso é um mercado muito interessante de se trabalhar. E ele, obviamente, fazendo isso, ele vai assumir toda a gestão náutica, certo? Esse contrato é um contrato também muito comum para negócio, porque vai depender muito de que tipo de mercadoria está sendo importada ou exportada. Então, eu estou exportando carne. Eu pego o navio a casco nu, mas quem tem o dever de equipar o navio com frigorífico, com container específico, é o afretador. A não ser que, por contrato, ele designe essa responsabilidade ao proprietário do navio. Esse tipo de contratação é chamada BCP, ou seja, Body Boat Charter Party. Então, Body Boat Charter Party. Então, nesse caso, você faz a contratação para poder utilizar-se desse navio para essa finalidade. Não sei se ficou claro, mas a rigor são essas formas de contratação que a gente trabalha dentro do comércio internacional. Deixa eu seguir aqui com vocês. Deixa eu colocar o que eu fiz de separação aqui. Vamos lá, vamos seguir. Esses contratos, minha gente, geralmente para a formatação desses contratos, a gente não tem uma contratação específica como aquelas que nós aprendemos lá quando estudamos contratos, em que as partes, através da sua autonomia de vontade, celebram o instrumento contratual e aí cedem para esse terceiro. Né? Isso não acontece aqui. Por quê? Porque esses contratos eles já vêm prontos. Às vezes, um contrato de adesão não é bem assim. Por quê? Porque eles adotam o critério da contratação por formulário. Ou seja, eu vou ter um formulário e que desse formulário eu vou adicionar qual é o tipo de transporte que está sendo feito e que modalidade de transporte está sendo idealizada. Se eu vou contratar seguro, se eu não vou, tudo isso vai ser colocado dentro desse contrato. Uma vez formalizado preenchido esse formulário, ele cria automaticamente uma estabilização entre as partes. Por quê? Ele passa efetivamente a ser utilizado como um elemento, um título de contratação e que suas condições vão ali preenchidas, eles vão ser utilizadas nas situações de querelas, nas cortes de arbitramento,
que nós temos duas, né? Nós temos, na verdade, três, mas duas são as mais propaladas, que é a inglesa e a americana. Né? Então, nós temos duas formas. Então, teve discussão acerca daquela contratação por tempo certo, por exemplo, em que o material pereceu, de quem é a responsabilidade? Na dúvida, leva-se ao tribunal de arbitragem, o tribunal de arbitragem vai analisar que espécie de contrato é aquele e vai dizer, com base no critério das decisões que estão perenes nesse tribunal, quem é o real responsável, certo? Como é o critério que você vai avaliar o afretador? Isso é bem interessante. Então, avaliar o critério que o afretador tem que ter são três elementos indissociáveis. O primeiro é o aspecto comercial, né? Ele amplia o conceito, né? Estabelecendo a enumeração de quem é o fretador. Segundo, o aspecto técnico, ele vai dizer qual é o tipo de operação que ele vai fazer técnico-comercialmente para poder afretar aquele navio. E também o aspecto jurídico, que é a utilização desses contratos nas cortes de arbitragem. É muito interessante porque as decisões de arbitragem já estão pacificadas desde o século XVIII. Então, são decisões muito reiteradas e provavelmente, há quem diga isso, e provavelmente ele leva em consideração, e é possível levar em consideração também, a questão da inteligência artificial. Já está se pensando a utilização da inteligência artificial nesse tipo de contrato, porque as cláusulas já estão muito bem sedimentadas e seguras. Ok? Isso é muito interessante. Quando você formata o contrato, é possível que a gente tenha uma possibilidade de aditivo contratual. Aqui no Brasil a gente chama de aditivo. Lá no sistema internacional nós chamamos de recap. Ou seja, são cláusulas adicionais, também chamadas de riders. Essas riders, elas necessariamente são incluídas para definir termos que já são impostos por contrato. E aí, necessariamente, ela vem para poder chancelar contratos que são mais longevos. Então, você tem cláusulas que podem mudar ao longo do tempo, né? Situações que podem mudar ao longo do tempo e que demandam ser atualizadas com base nos critérios de aditivo contratual. Necessariamente, você pode fazer esse aditivo por meio dessas riders. Não é a sandália, não. Riders, R-I-D-E-R-S. Tá bom? Ok? Veja, quando você vai aplicar, quando você vai fazer um contrato internacional, veja que interessante. Tudo é motivo de você, de certa maneira, escolher a forma como aquele contrato vai ser preconizado. Uma das condições que é imposta nesse tipo de contrato é que toda situação de discussão judicial, da contratação em si, a responsabilidade na contratação em si, ela é dirimida pelo tribunal arbitral. Ou seja, já há incutida, isso já decorrente até a história mesmo do contrato, uma cláusula compromissória, que reverte essas discussões para o tribunal arbitral. Mas é possível que as partes queiram, livre e espontaneamente, que a convenção arbitral vá ser o elemento primaz. Então, se numa situação em que eu discuta, por exemplo, se a parte descumpriu ou não o contrato numa relação prestacional, o Tribunal Penal, o Tribunal Internacional Arbitral vai ter essa incumbência, porque já é própria dessa relação jurídica. Mas eu posso, na relação contratual, definir isso e botar isso como uma cláusula. Isso é uma forma de garantir a segurança entre as partes. Então, veja, nessa aplicação, nas situações em concreto, é muito comum você contratar situações em que a gente possa definir qual é, uma situação que não seja do tribunal internacional, qual é o tipo de competência para dirimir esse contrato. Então, a primeira questão, o primeiro critério para aplicar a lei numa situação de dissídio é saber qual é a nacionalidade ou domicílio das partes. Esse é o primeiro ponto. Então, eu, brasileiro, fiz o contrato com os Estados Unidos, com uma empresa americana. Segundo, qual é a locação da prestação de serviço? Eu, brasileiro, fiz contratação com a empresa americana para prestar um serviço em Porto Rico, certo? Tudo isso vai ter um sistema livre entre as partes, ok? Nesse caso,
quando o contrato não mencionar nessa cláusula arbitral, as formas de resolução passam a ser essas. Primeiro, qual vai ser a nacionalidade das partes. Então, por exemplo, eu fiz um contrato brasileiro, fiz um contrato com a empresa americana para prestar serviço lá em Porto Rico, certo? E aí a empresa não paga. O critério nesse momento vai ser a nacionalidade de onde foi assinado esse contrato. Foi no Brasil? Então o Brasil vai atrair esse tipo de disposição, tá bom? Vamos seguir um pouco. Veja, nesse contrato de afetamento por viagem, algumas questões a gente pode colocar à disposição de vocês. Primeiro ponto, alguns elementos de preenchimento têm que ser feitos e é interessante. Eu vou trazer para vocês alguns pontos e a gente vai comentar um a um quando houver algum tipo de discussão. Então, vamos pegar o contratamento por afetamento por viagem. Primeira coisa que tem que ter é o nome do contrato, o porte do navio, a capacidade volumérica do navio, ou seja, o navio tem que ter uma capacidade para poder receber o volume de exportação ou importação, a capacidade de carga e a velocidade do navio. Por quê? Porque isso tem importância se esse navio tem a possibilidade de cumprir o tempo que foi aprazado do negócio. Nós chegamos a conversar isso nos contratos. Esses contratos de comércio internacional, eles são regidos pela Convenção de Viena. E na Convenção de Viena, é possível você antecipar os efeitos da extinção do contrato quando perceber que o contratante não vai cumprir com sua parte. Então, você perceba que quando você faz o contratamento por afetamento de viagem, uma das situações, que é aquele de porto a porto, uma das situações é saber se aquele tempo que está sendo colocado para o cumprimento daquele porto a outro, vai ter algum tipo de razoabilidade no seu cumprimento. Então, veja como isso é interessante. O contrato nacional, ele, de certa maneira, ele faz esse tipo de controle para poder haver uma duração do contrato razoável. Vamos seguir. Eu estou colocando aqui boas condições de navegabilidade, né? E a adequação à carga. Ou seja, eu quero saber se naquele cumprimento daquele contrato, o mar, como vai estar do momento que a carga sair até chegar no outro porto. Qual vai ser a hostilidade desse mar? Isso vai ser feito, obviamente, pelas partes, mas é possível que se faça o controle disso através de quê? Hoje a gente tem a possibilidade dos oceanólogos saberem como vai estar o mar em determinados dias e determinadas situações. Tudo bem? Então isso vai refletir no cumprimento ou não daquele contrato. Por que eu estou dizendo isso? Porque se de repente o mar bravio impedir que o navio avance, ou a ventania impedir que o navio avance, e for colocado um prazo, e isso não foi discutido entre os contratantes, isso é motivo para o afretador não responsabilizar-se pela demora da entrega da carga. Ficou claro? Vamos seguir? Durabilidade do contrato. Eu coloquei aqui toda a vigência ou o momento da apresentação do contrato. Obrigação, que é o resultado ou absoluto ou de meio, né? Eu coloquei aqui também para vocês que como é uma obrigação de meio, ou seja, a entrega da carga não é uma obrigação de fim, porque na obrigação de meio o afetador vai empreender todos os esforços para poder entregar essa carga. Isso é bem importante, ok? Então o afetador ele vai estabelecer que haja uma obrigação que seria para nós uma responsabilidade subjetiva. Tudo bem? E, finalmente, nós temos que enumerar quem é a tripulação. Para saber se aquela tripulação que está sendo colocada naquele navio, primeiro, qual é a quantidade dela. Ok? Segundo, se nessa quantidade de pessoas que estão ali, se elas são decorrendo de trabalho escravo, se elas estão sendo fugidas, se são pessoas que estão saindo de países que estão em guerra e está sendo explorada pelo afretador nesse sentido. Tudo isso é levado em consideração para poder fazer essa contratação. Você perceba que é um contrato internacional muito, muito honesto, principalmente com as causas humanistas. Você vai depois, quando a gente começar a estudar mais à frente, embora seja um ramo do direito internacional privado, ele se preocupa muito com essa questão do homem e a questão da sua incolumidade. Ok? Nós vamos trabalhar isso mais à frente, quando a gente falar da aplicação
das regras internacionais de trabalho para a questão dos tripulantes, navio de conveniência, tudo isso vai ser trabalhado com vocês, ok? Nós temos a viagem e definição do porto seguro, isso é bem importante. Então, o porto seguro, também chamado de Safe Berth Port, é quando você tem a obrigação de entregar esse produto, salvo condição expressa para indenizar. Então, eu faço o contrato, nesse contrato eu vou definir os portos da viagem, certo? Essa definição de porto, ele não pode ser mudado pelo afretador, então o fretador, é como se ele dissesse qual vai ser o percurso que ele vai trabalhar para poder estabelecer portos seguros para o seu navio. Tudo bem? Geralmente, quando se faz esse tipo de cláusula, tende-se a evitar que o afretador procure atalhos dentro dessa frota. Para chegar à China, por exemplo, saindo do Brasil, é muito mais simples, aí, olhometralmente, vamos dizer assim, é melhor passar pela África. Você contorna a África, vai sair na China, vai sair na Ásia. Do ponto de vista desse tipo de contrato, o pior lugar é aquele. Por quê? Porque lá tem uma incidência de piratas muito grande. E navios que também são não conhecidos pelas bandeiras de conveniência. Então é um lugar muito hostil, é um lugar que o governo não tem controle, às vezes até incentiva a esse tipo de prática. Então, geralmente, quem faz a definição dos portos em que o afretador tende a aportar até chegar no mercado, até chegar no porto final, é o fretador. A quebra disso gera responsabilidade do afretador. Quer dizer que o afretador pode, no meio do caminho, mudar o percurso? Até pode. Hoje é muito mais difícil acontecer, porque o navio tem controle de satélite. Você sabe onde exatamente o navio está. Se ele quebrar essa cláusula, ele vai incidir em responsabilidade. Ok? Nesse caso, percebam, essa é uma obrigação específica do fretador em relação ao afretador. Ok? Beleza? Outro contrato interessante são os contratos de faixa de carga. É um contrato muito usual também, chamado Lay-Day. Esse contrato é um tipo de contratação em que o navio pode chegar antes da sua data inicial. Então, veja, o navio que chega antes da data inicial, ele não inicia o tempo da sobreestadia. Então, o navio está previsto a chegar no dia 28/11/2020. E ele chega no dia 8 de novembro. Ok? Nesse caso, nós temos essa faixa de carga Lay-Day, o que permite necessariamente a não começar a contar o prazo da sobreestadia. O que é sobreestadia? Sobreestadia é o tempo que eu tenho para usar o container. O container que é utilizado no navio, ele é fruto da locação. E nessa locação, você, ao fazer a contratação pelo tempo, ou por qualquer espaço, qualquer forma de contratação, e que houver a duração do contrato, quando você fizer a contratação do container, o container vai ser utilizado para aquele determinado período. A partir do momento em que o ofertador ele não devolve o container para o locador, e começa a incidir uma taxa. Essa taxa é chamada de sobreestadia ou demurrage. Daqui a pouco vai falar sobre ela, ok? Então, como não inicia o tempo da sobreestadia, você vai ter tempo para poder desembaraçar o navio sem a necessidade de se preocupar em pagar taxas a mais do que essa relação. Então, é muito comum no contrato de afretamento, tempo certo, porto a porto, o afretador, pela noção empresarial que tem, quando ele tensionar o tempo, ele conseguir colocar um valor a mais, um tempo a mais, para poder chegar antes. E esse tempo de chegar antes, para ele, tem duas vantagens. Primeiro, que ele ganha know-how com aqueles que ele contrata, né? Ele chegou antes da contratação. E dá tempo para ele não ter essa possibilidade de sofrer com os efeitos da sobreestadia, certo? Se por acaso, e outra questão interessante, né? A cautela de não ter a possibilidade da antecipação dos efeitos do contrato, que nós estudamos isso, inclusive, com vocês,
a antecipação dos efeitos contratuais antes de se chegar à cláusula final. Né? Falando sobre isso com vocês, a possibilidade de uma extinção do contrato por antecipação. Ok? Bom, eu falei da sobreestadia, e a sobreestadia para a gente tem uma importância significativa. Inclusive, a sobreestadia fez parte de uma decisão jurisprudencial do STJ no ano passado. Deixa eu ver se está aqui, eu devo ter colocado sim. Ah, sim, coloquei. E aí a sobreestadia fez parte de uma decisão do STJ do ano passado de um tema repetitivo. Olha que importância que esse comércio tem para a gente. Então, veja, o que seria estadia? Só para a gente ter... Por isso que você nunca diga, a minha estadia em Gramado foi ótima. Você não é navio, nem é barco, nem é lagoa, nem canoa. A sua estada em Gramado. A estadia é o período do tempo máximo que o navio fica parado para ele carregar ou descarregar a carga. Ok? Então, a estadia significa o tempo que o navio fica parado para poder descarregar ou carregar essa carga, que a gente chama de lay time. Ok? Lay time é o tempo em que eu tenho para poder carregar ou descarregar a carga. Veja, sempre que houver um descumprimento da lay time, o afretador ele deve indenizar por esse excesso. E nesse sobreexcesso, a gente tem um nome chamado sobreestadia, como eu acabei de falar, e no linguajar do direito internacional é chamada de demurrage. Ok? Essa demurrage tem uma discussão muito boa, eu até falei num vídeo que eu fiz, se ela tem natureza de cláusula penal ou de uma indenização por quebra de contrato. Olha que discussão boa. Então eu faço um contrato para utilização de um container ou para carregar um navio e o camarada demora para carregar. Essa sobreestadia gera uma responsabilidade. Se o sujeito pagar essa responsabilidade, ele está pagando pelo quê? A jurisprudência brasileira e até internacional também entende que nós estamos diante de uma cláusula de descumprimento contratual. Ou seja, há uma previsão de cumprimento em que esse descumprimento gera uma reparação. E essa reparação é o que vai incidir nesse campo da possibilidade da sobreestadia. Tudo bem? Uma vez ultrapassado a lay time, nós vamos ter o pagamento de uma taxa, não diga multa, taxa. Essa taxa é uma taxa diária, também chamada de taxa pro rata. Ou seja, pro rata é por dia de descumprimento. Há uma discussão muito interessante sobre isso. Se essa pro rata poderia ser estabelecido um tempo máximo. Então, por exemplo, eu poderia limitar o tempo dessa pro rata para que não houvesse um pagamento desmedido de uma taxa de sobreestadia. Então, por exemplo, eu só poderia cobrar até o 30º dia, por exemplo. Ou então, se isso seria contado indistintamente. Então, veja, hoje nós temos uma ideia internacional, até por sinal, de que essa sobreestadia, para ter uma limitação pro rata, é preciso que haja uma convenção contratual nesse sentido. Então, você vai criar uma convenção internacional, uma convenção contratual, em que essa contratação vai ter um prazo determinado para ser cumprido. Então, o cara diz assim, por dia de descumprimento você vai pagar $100, por exemplo, até 30 dias a contar do dia da sua lei day. Tudo bem? Então, você perceba da quebra da lei day. Você percebe que, nesse caso, eu coloquei um tempo máximo, tornando-se líquida essa possibilidade. Interessante. E se, por acaso, transcorrer o tempo e não houver o pagamento? Se eu passar do tempo, não houver o cumprimento. Aí você vai encaminhar isso ao juízo arbitral para que ele possa interpretar o contrato. E aí, na interpretação do contrato, é possível que incida outras responsabilidades que o tribunal estabelecer. Agora, isso não ilide que eu possa responsabilizar pelo pagamento dos valores que ficarem abertos quando do tempo do descumprimento. Então, vamos imaginar que o meu amigo Manuel Messias fez a importação de guarda-chuvas
E ao desembaraçar esse guarda-chuvas, no nosso contrato, ele tem 30 dias para poder fazer isso. Ele demora a fazer e a partir desse momento começa a incidir a demurragem, começa a incidir a multa. Mas o limite do contrato foi 30 dias. Passado 30 dias, eu vou levar esse contrato ao tribunal arbitral, que vai aplicar ou a sanção econômica, ou a suspensão, ou a determinação de retirada, e assim vai. Agora, esses 30 dias que ele descumpriu com base no contrato, eu posso executar normalmente. Tudo bem? É interessante isso, é muito bacana essa. Esse é um tema que eu gosto muito de trabalhar, que é um tema que eu já estou, graças a Deus, me metendo nele. Porque, veja, é uma cláusula contratual como outra qualquer. E quem aprende contratos na faculdade tem muita facilidade de trabalhar aqui. Por quê? Porque muitas das condições internacionais para a aplicação da responsabilização e da irresponsabilidade é muito semelhante à nossa. Tudo bem? Por exemplo, é possível que eu tenha uma irresponsabilidade por caso fortuito ou força maior. Ok? O caso fortuito e força maior, no caso do contrato internacional, ele não incide, ele pode incidir a irresponsabilidade, mas isso é um fator muito difícil de acontecer. Por quê? Porque, como é um comércio realizado através de algo que é hostil, que é algo que é imprevisto, embora tenha previsibilidade, né, para você saber se vem uma tempestade ou não, mas você não tem como mudar a rota. Então você imagina que você está vindo da Europa para o Brasil, no Oceano Atlântico, e vem uma tempestade que subiu da Argentina e está indo para a América Central. Então você não tem como desviar a rota, você vai passar por dentro da rota. Mas isso não é uma coisa de outro planeta dentro desse mercado. Isso faz parte dessa relação. Portanto, o caso fortuito de força maior, ele funciona especialmente, primeiro, como uma situação de redução de responsabilidade. Então, eu passo a demonstrar que aquela situação que foi imprevisível, naquela situação em concreto, gerou uma possibilidade de redução da minha responsabilização. Ok? Outro fator interessante que a gente pode trabalhar aqui é que esses casos de exclusão da responsabilidade do afetador, ele não afasta a responsabilidade pela sobreestadia. Então, eu posso fazer um contrato com a Emily de Bom Conselho, colocando lá situações de responsabilidade minha, incluindo a sobreestadia. Esse fator, essa cláusula, não vai caber para esses efeitos. Por quê? Porque a sobreestadia é a essência dessa relação de comércio internacional. Outro ponto interessante que eu abordei aqui, que eu quero passar com vocês, é o seguinte. O contrato prevê tempo máximo para que seja comunicada sobre a estadia. Interessante que eu vou falar aqui, viu? E outro prazo, o fretador apresenta a cobrança, que é o time bar. Depois eu vou falar sobre isso, porque existe prazo que foi definido pelo STJ. Então, imagine que é necessário que para essa sobreestadia se opere, que você, para poder não gerar nenhum problema maior, que você comunique esse fator da sobreestadia. Por exemplo, eu vou aportar no porto de Itajaí, por exemplo. Eu vou comunicar ao porto de que aquela minha carga vai demandar pelo menos um dia a mais ou 2 dias mais para ser desembaraçada do porto. Por que isso é importante, essa comunicação? Para que o porto possa, se não tiver nenhum navio que já esteja pré-contratado posteriormente, que ele não venha fazer essa contratação. Então você vai aportar e vai, além de ter os 3 dias para desembaraçar, mais 2 que você, por exemplo, perquiriu. Aí, nesse caso, uma vez comunicando isso ao porto e não havendo nenhum tipo de empecilho para poder você ficar, não vai haver a incidência desse fator da sobreestadia. Agora, se eu aportar e não comunicar e permanecer, vai incidir imediatamente a cobrança pelo tempo de excesso de permanência no local. Não sei se ficou claro, ok?
Outra questão interessante é que o fretador ele precisa dar entrada na ação para executar essa multa. Não é um prazo colocado em contrato, é um prazo estabelecido pela legislação. E nós vamos falar daqui a pouco sobre isso com vocês. Ô Flávio, e se por acaso o sujeito deixou a carga, não conseguiu tirar, não conseguiu desembaraçar essa carga e percebe-se que está pagando uma multa muito cara? O que é possível fazer? Uma das possibilidades é a detenção da mercadoria. Então, a viagem vai ser interrompida por isso. Vai haver... Essa viagem vai ser interrompida por culpa do afretador, obviamente. Essa culpa vai estabelecer que aquele navio fique fora do porto, então ele é rebocado para sair do porto. Né? Nesse caso, é um termo que é próprio desse direito marítimo. E aí ele pode ser estabelecido um tipo de cláusula para poder incidir a sua cobrança, que é chamado de Shale of Six. Shale of Six, ou seja, o contrato vai ter uma cláusula, esse navio é rebocado, e aí a partir daí ele vai incidir uma cobrança efetiva sobre isso, ele é colocado numa situação à parte lá, é feita uma cobrança sobre esse deslocamento. Então veja que é uma situação que pode permitir não só a cobrança da sobreestadia, mas também de taxas por esse deslocamento, ok? Eu coloquei aqui no nosso material, eu vou passar para vocês esse material. Então eu botei assim: é difícil que o contrato discipline a possibilidade do fretador pagar ao afretador pela contraestadia, ou seja, descarga em tempo menor. Então olha interessante, eu tenho 5 dias para desembaraçar, por exemplo. Desembaracei em 3, tenho 2. Posso vender? A rigor, isso não vira crédito, porque a sobreestadia ela é um elemento inibidório para você ficar no local. Ele não é um fator de direito. Então, nesse caso, uma vez terminado em tempo menor, o objetivo nesse caso é desembaraçar o navio para dar espaço para que outro venha e fique naquele local, tá bom? Só para encerrar essa nossa conversa sobre esse ponto, que é muito interessante, né? Vocês percebam que tem muita coisa que a gente pode explorar. Eu trabalhei aqui com a contagem da sobreestadia. Né? Como é que se faz para fazer essa cobrança? Nós tivemos uma discussão ano passado muito forte aqui na jurisprudência brasileira, né? Bem bacana mesmo. Graças a Deus eu tive a oportunidade de acompanhar, mas acompanhar obviamente de longe, mas é muito bom, muito interessante. Ele diz assim, nós temos nesse tipo de contrato, a primeira coisa é o seguinte, havia uma discussão sobre os prazos. Os prazos estavam sendo divididos em duas modalidades. A de 1 ano, também um prazo prescricional, né, ambos prescricionais. O prazo seria 1 ano, com base na lei 9.611/98, no seu artigo 22, que estabelece o tempo da cobrança da sobreestadia, e o prazo de 5 anos, que é o prazo geral do artigo 206, parágrafo 5º do Código Civil, que trata de contratos. Então, nós tínhamos uma discussão sobre essa questão ligada à contratação. Esse é o primeiro ponto. O que aconteceu? Essa é uma discussão que estava criando uma certa celeuma, porque os tribunais não estavam conseguindo estabelecer uma forma coesa de qual contrato nós iríamos nos reportar, de qual prazo nós iríamos nos reportar. Então, o que aconteceu? O STJ, quando essa matéria chegou no STJ, o STJ fez o que nós chamamos de processo de afetamento ou afetação. Processo de afetamento ou afetação. Está lá no artigo 1035, parágrafo 5º, 1037 e 1038 do Código de Processo Civil e o artigo 256 do Estatuto do Regimento Interno do STJ. Vou repetir. É o artigo 1036, parágrafo 5º, 1037 e 1038 do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 256 do Estatuto do Regimento Interno do STJ. O que é isso? Nós temos aqui um critério de uma decisão repetitiva. Nessa decisão repetitiva, é necessário que o STJ
crie um processo de afetação para poder dar uma decisão que vire um tema referencial. Tudo bem? Então, o tema referencial é o elemento que vai gerar a possibilidade de uma decisão uníssona acerca daquela matéria. O que é afetar a matéria? Quando o STJ diz que aquela matéria é alvo desse tipo de afetação, duas coisas se operam. Primeiro, ele vai pegar alguns processos que discutem esse tema como referência, certo? Então, ele vai pegar 100 processos sobre esse tema. Ele vai determinar aos tribunais inferiores que aquele tema, enquanto estiver marinando, estiver em voga no STJ, não haja decisão sobre ele. Por quê? Porque aquela decisão vai ter uma decisão final e depois que houver a decisão final, que é o tema repetitivo, os tribunais vão necessariamente fazer o quê? Uma uniformização jurisprudencial. Ok? Então a discussão é se é 1 ano ou 5. Se eu tiver matéria discutindo isso, eu pego alguns processos para poder discutir o tema com os argumentos dos advogados e os demais processos que estão abaixo dessa decisão ou aqueles que não foram chamados ou que estão numa esfera abaixo da minha, eles ficam suspensos esperando esse julgamento ocorrer. Tudo bem? Bom, visto isso, essa matéria foi levada à discussão, que foi tendo como tema prazo para cobrança sobre estadia de contêineres e transmodais, de transporte unimodal. Unimodal com um só transporte, que é o navio. Tudo bem? Essa discussão foi muito interessante e alguns pontos foram abordados e definidos. O primeiro ponto que foi abordado é que o prazo hoje é de 5 anos. Então, o prazo foi definido 5 anos. Prazo prescricional do artigo 206, parágrafo 5º do Código Civil. Mas como é que começa a contar esse prazo? O STJ também decidiu. Começa a contar a partir da NOR. Começa a contar a partir da NOR. O que é a NOR, para você ter ideia? É a notícia da comunicação. É a comunicação do afretador ou do agente chegado ao navio. Então, é a comunicação do afretador ou do agente chegado ao navio. É chamado de Notice of Readiness. Tudo bem? Notice of Readiness. É a notícia da chegada. Nesse caso, a chegada do afretador ou do seu agente, ou seja, aquele que ele contratou para trabalhar para ele, quando ele afirma, é aí onde você começa o prazo. Dessa forma, quando ele comunica isso, vai ser emitido um documento chamado NOR, que a gente acabou de falar. Ele é emitido dentro da lei de, ou seja, dentro do prazo para você embarcar ou desembarcar. Tudo bem? O navio é atracado e aí, nesse caso, vai ser aberto um prazo, certo? Esse prazo, via de regra, quando o navio é atracado ou a UNO estabelece um tempo, é chamado de turn time, que são 6 horas aplicadas, a partir daí você começa a contar o prazo. Então nós temos duas situações em que se opera o tempo. Número 1, quando eu comunico através do nó o aportamento do navio, certo? Ou quando o navio não aporta, mas ele fica esperando aportar. É justamente isso que a gente está falando. A turn time, que dá um prazo de 6 horas para poder ele se recolher no porto para poder ser desembaraçado. Então, veja, uma vez feito isso, conta-se o prazo para poder reclamar caso haja sobreestadia. Tudo bem? Não sei se ficou claro, minha gente. Visto isso, a gente pode terminar por hoje a nossa aula de Direito Internacional Privado. Na próxima aula, a gente vai falar das cláusulas específicas sobre esse tema. Nós vamos falar também sobre os seguros que podem incidir. E aí, na próxima, a gente dá continuidade a tudo isso. Então, de antemão, está aqui a aula gravada, graças a Deus. E eu agradeço por tudo que vocês fizeram, né, pela compreensão que foi estabelecida a mim. Tá bom? Um beijo para vocês, até a próxima. Manda um beijo para eles. Manda um beijo. Tchau, beijo.